Bom, gente, vou cumprimentar aqui com muita alegria mais uma vez no Faixa Livre para conversar conosco o biólogo, diretor técnico e científico da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, a AGAPAN, Francisco Milanes. Francisco Milanes, bom dia. Eu estou sem o seu áudio, Francisco. Não sei se é o. Não sei se de repente é tá fechado, não. O áudio está aberto, mas de repente pode ser o seu fone de ouvido. Muitas vezes acontece isso, o fone de ouvido prejudica. Não sei se você Alô. tirando. Agora sim. Agora está me Agora ouvindo? Tá. ouço bem. Pois é. Às Bom vezes dia, acontece isso. Anderson. Um prazer enorme estar com vocês. Prazer sempre é nosso. Agradeço, viu, o Francisco, fazer esse papo aqui com a gente sobre uma série de temas importantes relacionados ao meio ambiente, né? Ainda mais diante dessa situação envolvendo a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que está sendo discutida lá no Congresso Nacional e vem produzindo muita polêmica, desde a aprovação dela no Senado. A gente teve, na última semana, essa Lei Geral do Licenciamento Ambiental aprovada pelos senadores, primeiro em comissão, depois no plenário, mas o texto ainda vai à Câmara dos Deputados, volta à Câmara, porque já veio da Câmara, os senadores fizeram ali algumas alterações e agora os deputados vão analisar novamente esse projeto aí, essa nova lei do licenciamento ambiental aqui no nosso país. A gente, inclusive, debateu esse tema mais profundamente no programa na última sexta-feira, mas eu queria levantar alguns dos principais pontos de discórdia relativos a essa nova legislação, viu, Francisco? São eles: a dispensa de licenciamento ambiental para atividades agropecuárias. Um outro ponto que tem sido muito discutido, essa licença por adesão e compromisso, a LAC, que é uma autodeclaração do proprietário para ter a licença para fazer a exploração nos territórios. Atualmente, essa licença ela já existe, mas ela é aplicada exclusivamente para empreendimentos de baixo risco e também de pequeno potencial poluidor. Essa proposta, aprovada pelo Senado, ela estende a possibilidade para empreendimentos de médio porte e também de médio potencial poluidor. Um outro ponto de questionamento é essa desvinculação de outorgas, o que possibilita o licenciamento sem que a área esteja liberada para a exploração hídrica. Há uma série de outras medidas aí que a gente, inclusive, como eu citei aqui, discutiu na última sexta-feira no programa de maneira mais profunda, mas eu, obviamente, não posso deixar de começar aqui o nosso papo pedindo a sua avaliação para essa nova lei do licenciamento ambiental, a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, enfim, que estava há mais de 2 décadas enterrada lá no Congresso Nacional e parece que agora vai ser aprovada pelos parlamentares. Como é que você vê essa lei e principalmente os prejuízos que ela pode produzir para o meio ambiente, Francisco? Bom, em primeiro lugar, eu preciso dizer que duas coisas bem importantes. Ele é um crime contra os brasileiros, contra a cidadania e contra o planeta. Essa é a minha forma de ver essa lei. E quero dizer também que os que estão assistindo, por favor, tem horas que é hora de pegar e sair na rua. Essa é uma dessas horas. Porque faz 10 anos que nós estamos destruindo o que a AGAPAN, que foi a primeira entidade brasileira, há 54 anos fechou. Nós fizemos conquistas, 54 anos de legislações ambientais estão sendo destruídas há 10 anos, começou com o Código Florestal e vem num crescente. Agora, o interessante disso, eu quero chamar a atenção, é que não é dito que é para facilitar os empresários, que é para facilitar a atividade empreendedora. E não é verdadeiro. Isso é uma coisa que eu já vivi bastante. Em primeiro lugar, é um crime contra a cidadania, porque hoje nós tínhamos que estar, e óbvio, sempre tem que estar evoluindo a legislação. Isso é um fato. Nós estamos destruindo. No Código de Meio Ambiente, vou dar um exemplo, no Rio Grande do Sul, ele foi construído com 10 anos de diálogo com a Federação das Indústrias, Federação da Agricultura, ou seja, insuspeitas, né, de serem ambientalistas, a AGAPAN e outras entidades ambientalistas, 10 anos de trabalho semanal. Foi construído um código tão potente que foi votado por unanimidade na Assembleia, coisa que não existe, ainda mais no Rio Grande do Sul, que nós somos muito divididos normalmente. Muito bem. O governador atual, Leite, destruiu o código em 74 dias, não consultou nem a sociedade civil,
nem as universidades, nem conhecimento técnico nenhum, e sequer os técnicos que, inclusive, fizeram uma nota técnica denunciando que os técnicos de meio ambiente do Estado, ou seja, os funcionários dele, não foram consultados. Bom, a pergunta que fica é o seguinte: quem é que é consultado, então? E aí vale mesmo para o PL da devastação. Quem é consultado? São consultados interesses indizíveis. E aí, quem é que é alegado? Alegado que é o agro, o empreendedor. O que o silêncio dos agricultores sérios do Brasil faz esse senso corporativo, e tanto os industriais e outros empresários, o silêncio dos empresários faz com que pessoas criminosas utilizem deles para fazer concessões que prejudicam a eles. Bom, o fato do licenciamento ser afrouxado, ser superficializado, ou ser posto em prefeituras, impossível numa prefeitura, nunca há, a não ser capitais, uma equipe razoável, multidisciplinar. Não há porque é muito caro para uma prefeitura. Então, o que acontece é um ou dois, muitas vezes um técnico, contra o prefeito e contra o melhor amigo do prefeito ou o cara que tem maior poder no município. Então, o licenciamento municipal é um fracasso, é uma vergonha. Ele só serve para coisas assim, abobrinhas que não incomodam e não interessam. Nós precisamos reforçar o licenciamento, facilitar, transformar em transparente. E eu dou um exemplo aqui, é bem importante porque eu vivi isso na minha vida muito. Por exemplo, os empreendedores são vítimas de empresas de consultoria que dizem: eu faço estudo, isso é caríssimo, nem precisava ser tão caro, isso é caríssimo, mas eu aprovo no órgão ambiental. Isso é uma mentira. E essa mentira, esses caras que são contratados por fortunas, são os mediadores de uma verdade. Aí eles fazem um estudo de péssima qualidade, o órgão ambiental rejeita o estudo e eles dizem para o empreendedor: os caras estão apertando, estão exigindo mais. Não é nada disso. A maioria são estudos de péssima qualidade. É só ver os EIA-RIMAS feitos desde 87 no Brasil. Muito bem. Então, existe a transparência, seria a solução. Eu, para mim, inclusive, sugeri, quando eu estava no CONAMA, uns anos atrás, eu sugeri, perdi por um voto, infelizmente, que o licenciamento fosse feito assim: o Estado faz o edital de licenciamento, ele já é, hoje, quem dá o termo de referência para licenciamento, só que ele faz uma concorrência pública, onde as empresas inscritas, quem fez estudo de má qualidade, cai fora, é cortado. Entendeu? Isso ia baratear tremendamente para os empreendedores, porque eles não iam ficar fazendo conversinha de que diz que compra o órgão e tal, e geralmente é mentira, existe corrupção, e essa tem que ser presa, né? Mas a maioria ele diz, porque ele diz, o empresário está lá parado. Eu quero dizer: os caras estão pedindo uma grana para liberar. Quem disse que os caras estão pedindo? Não tem nota fiscal, né? Corrupção. Então, a transparência, da velocidade, etc., isso é justo. E para dar velocidade tinha que ter todos os órgãos do Brasil tem quantidade de técnicos. Os caras querem diminuir os técnicos, não contratam profissionais e querem acelerar o processo. Bom, aí é liberar total. Então, tem muitas coisas. Esse código é uma... Agora, eu quero chamar a atenção aqui por uma coisa muito peculiar. Nós estamos ficando órfãos como cidadãos, porque, em plena emergência climática, o Brasil é uma das grandes responsabilidades mundiais. Cretinos estão destruindo a lei ambiental e desprotegendo a nossa saúde. Somos nós que vamos pagar a conta aos cidadãos. Por isso que eu digo: tem que sair para a rua, tem que parar de se dar conta que meio ambiente, que não é só no meu pátio, meu vizinho que interessa as coisas, interessa as coisas em nível de Brasil. E nós temos que nos mobilizar, porque isso é mais ou menos destruir a democracia. E o pior, Anderson, é isso que eu quero chamar a atenção, que não é chamado. Prejudica os empresários essa liberação, essa destruição do licenciamento. Sabe por quê? Porque, inegavelmente, tudo que eu fizer, tu fizeres, nós fizermos, vamos fazer uma empresa, todo o dano que nós causarmos não precisava lei ambiental. É um passivo ambiental nosso. Se nós envenenarmos uma vila com os nossos efluentes, ou se nós destruirmos um rio com a nossa agricultura, é passivo nosso.
e está esperando. Tudo que eu lucrei na vida com o meu negócio, eu posso perder tudo e ainda ficar devendo por um passivo ambiental. O que o Estado faz? O Estado licencia. Quando ele licencia, ele está tutoriando o empresário, protegendo ele. Porque se ele é exigente, o empresário não vai ter problema futuro e não vai ter um passivo ambiental. Então, ele ajuda o empresário sério, que quer criar uma empresa, quer gerar emprego e quer, daqui a 40 anos, passar adiante a empresa, fazer o que bem entender, com honra, tendo orgulho de ter feito aquela atividade, entendeu? Bem feita. Ora, quem, então, por que iam fazer essa transformação se o licenciamento não favorece, ao contrário, prejudica os empresários, os empreendedores? Os picaretas, os especuladores. Porque esses querem liberar, cortar a mata e fugir dali. Eles vendem a terra, passam para outro. Tem gente que desmata, tem outro grila. É uma equipe de criminosos, entendeu? E o que ele quer é liberar e ninguém, não bater nenhum fiscal. Quando chegarem à conclusão, em primeiro lugar, em meio ambiente, tem uma coisa muito importante que dizia foi presidente da Agapan antes de mim, Flávio Levi-Goya, dizia: as nossas vitórias em meio ambiente são momentâneas, porque leis que nós conquistamos estão sendo destruídas agora, né? Agora as nossas derrotas são permanentes. Porque destruiu um ecossistema, nunca mais. Tu pode, vou reflorestar? Pode. Com nativas, maravilha. Mas aquele ecossistema foi perdido. As espécies endêmicas que só existem naquele lugar sumem da face do planeta, nunca mais existirão. Então, é uma coisa que tem que ser muito cuidadoso, pelo bem de todos nós. Desculpe se eu falei demais, mas é que isso é uma aberração contra empreendedores sérios e é o que nós temos no Congresso hoje, em maioria, especuladores, pessoas criminosas, irresponsáveis, e os que não são mau caráter são burros, entende? Porque pode ser que tenha alguns levados por interesse, por financiamento, sei lá pelo quê, pouco me importa, cabe ao judiciário julgá-los, mas tem que ser julgados, porque alguém que ofendeu a Marina, por exemplo, não tinha que ser tema de discussão hoje, tinha que estar um processo ético já no Congresso, como fizeram com um grande deputado, tinha que estar expulsando do Congresso pessoas que se comportam como animais, peço desculpa aos animais aqui, se portam como humanos cretinos, entendeu? Peço também desculpa aos cretinos, mas são pessoas sem educação, sem capacidade de diálogo, que aí eles fazem o que estão fazendo. Algazarra, ofensa, porque eles não têm capacidade de articular opiniões. E se tivessem, seria muito bom ouvi-los, porque eu tenho uma curiosidade gigante para saber o que uma lei que prejudica o empresário sério e prejudica todos os cidadãos, que é o mais importante, pode ser defensável por um especulador. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai discutir essa situação envolvendo a ministra Marina Silva, as ofensas que ela sofreu lá numa comissão do Senado ontem, ganhou uma enorme repercussão no país, foi o assunto do dia. Ontem a gente vai repercutir isso aqui daqui a pouquinho. Agora, professor, o senhor falou em aberração, essa nova Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Isso ficou muito claro para a gente, inclusive, na última sexta-feira, no debate que a gente fez aqui no Faixa Livre sobre esse tema. Mas algo que não surgiu, e eu queria perguntar ao senhor, essa nova lei geral do licenciamento ambiental, ela afeta mais especificamente algum bioma no nosso país? Enfim, isso aí essa lei geral, ela não dialoga justamente ou diretamente com essa ideia de repente, prejudicar um bioma ou em relação a outro, enfim. Há um bioma que é mais afetado a partir dessas mudanças na legislação ambiental? Olha, é uma bela pergunta, merece uma análise profunda, mas eu te diria o seguinte: os biomas normalmente são bola da vez. Por exemplo, o Pampa, que a gente, infelizmente, é um bioma que só o Rio Grande do Sul tem, junto com a Argentina e o Uruguai, né, claro. Este bioma passou ao largo do tempo protegido até por uma pecuária extensiva que protegeu o bioma. E hoje ele é a bola da vez porque estão destruindo, plantando soja. E qual é a estupidez que está por trás disso? O fato de que aqueles campos nativos que são riquíssimos em espécies, que produzem a melhor carne do mundo,
a carne mais saudável, a carne mais natural do mundo, tudo pasto rico, que ele come o que ele quer, ele escolhe o gado. Esse bioma está sendo destruído porque ele é campo, ele não é mato. Então as pessoas, então não é reserva. Isso é de uma estupidez, porque a gente sequer consegue separar, e sofre com isso o Pantanal também, né? Que é banhado, porque é não sei o quê. Então as pessoas, a ignorância faz com que chamem de floresta preservada. Não precisa, pode ser um campo nativo preservado, pode ser uma área úmida preservada, um Pantanal, né? E eles têm igual valor. Inclusive, as áreas úmidas, os campos, muitas vezes fixam muito mais oxigênio, ou melhor, carbono, e liberam mais oxigênio que áreas florestais. Mas isso tudo não é relevante, porque nós precisamos de todas essas áreas para manter o clima. É interessante que ditos pessoas do agro, mas eu conheço pessoas do agro que são sérias, né? E não só o movimento agroecologista, como gente, inclusive, que tem terras maiores, etc., e trabalha sério, quer deixar um legado sério. Entretanto, a mudança climática no Brasil, o principal responsável para a nossa emergência climática, que vai destruir o celeiro do Centro-Oeste e vai destruir o celeiro do Sul, agrícola, que é quem produz grão no Brasil, é a destruição da Amazônia, que é a fonte da água, tanto do Centro-Oeste quanto do Sul, e, óbvio, da própria Amazônia, né? Isto, quem está destruindo é a agricultura. Então, nós temos que ter a grandeza de... Eu me lembro que um debate, anos atrás, numa dessas grandes redes, no Canal Rural, eu encontrei a então ministra da Agricultura, e o debate era sobre transgênicos. Soja transgênica, especificamente, que estava entrando, mas geral. E eu fui mostrar por que era um perigo para todos nós e até para os produtores de transgênicos, né? E a então ministra, que está me faltando o nome, talvez tu te lembre, ela concordou comigo. Ela era, não ministra, desculpa, ela era presidente da Federação da Agricultura no Brasil. E ela disse que é um absurdo colocar soja na Amazônia. Concordou, eu fiquei assim, eu digo, pô, que debate maravilhoso. Essa veio a ser ministra depois, mas ela era então presidente da Federação da Agricultura Brasileira. E ela concordou. Então, é esse tipo de postura corajosa e decente, que eu diria, que nós precisamos ter. Os empreendedores, os agricultores, parar de silenciar e apoiar os especuladores que estão destruindo e queimando seu nome. E interessante, essas pessoas que estão desmatando a Amazônia, botando soja, botando pecuária inviável lá, que é totalmente inviável, e destruindo uma coisa já totalmente produtiva, que a floresta é totalmente produtiva sem um tostão de investimento, produz todos os anos, independente do clima, né? Então estão destruindo isso para botar lá uma estupidez qualquer, para botar uma máquina, para não empregar pessoas. Muito bem. Estas pessoas são inimigos de quem tem fazenda no Centro-Oeste, no Sul e no resto do Brasil, porque a água que vem de lá está sob risco. Então a gente tem que começar a pensar, porque senão o silêncio dos alienados permite que os bandidos cresçam no Brasil como estão crescendo. Dominem o Congresso. Nós temos, ano que vem, uma eleição, nós temos que começar a votar. Eu não me refiro a partido aqui, até porque não é o nosso interesse principal. Nós entendemos que todos os partidos, alguns não vão conseguir, mas todos os partidos deveriam ter um setor ambiental e uma visão, porque, como eu te disse há pouco, né, as questões ambientais, se não são mantidas sempre, a gente perde elas para sempre. Não tem como reconstituir a Amazônia onde foi destruída. Dá para fazer uma outra coisa, mas aquela original que era equilibrada, que vivia há milhões de anos antes da gente chegar aqui, antes dos índios chegarem aqui há 12 mil anos atrás, já estava em equilíbrio e perfeita. Isto é uma coisa que nós temos que estudar antes. Não podemos destruir, nós temos muito que aprender com isso para o novo planeta que nós precisamos para conseguir tentar sair da emergência climática. Caso contrário, vai haver muito sofrimento, muita fome e muita dor. É isso. O senhor citou uma ministra do Meio Ambiente, não sei se o senhor se referiu a Isabela Teixeira, ela que foi ministra, foi uma ministra anterior a Marina Silva. Não, eu me referia a... Não ministra de Meio Ambiente, ministra da Agricultura,
que antes foi presidente da Federação da Agricultura. Eu vou procurar aqui o nome, daqui a pouco eu trago aqui para a nossa audiência. Agora, mas ela, para minha surpresa total, se posicionou contrária. E era presidente, na época, da Federação Agrícola. Então é isso que tem que ter lideranças corajosas, dizer isso aqui não, porque isso aqui prejudica, inclusive, os outros. Né? E, claro, ou prejudica o próprio povo, porque mesmo... É isso. Professor, eu perguntei ainda há pouco essa situação envolvendo os biomas, né? Como é que essa nova lei do licenciamento ambiental afeta os biomas, porque a gente trouxe aqui uma notícia na semana passada, até repercutiu no programa a respeito da redução aí do desmatamento no país em 2024. Vou colocar aqui na tela para os nossos espectadores. A gente repercutiu essa queda de 32,4% nos números do desmatamento aqui no nosso país no ano passado. A gente tratou com profundidade, enfim, e também isso falava sobre os biomas aí que tiveram redução no desmatamento. Está aí para vocês. O Pampa, aliás, o Pantanal teve uma redução de 58,6%, o Pampa uma redução de 42,1%, o Cerrado houve uma queda no desmatamento de 2023 para 2024 na casa dos 41,2%, no bioma amazônico a redução foi de 16,8%, na Caatinga 13,4%, e na Mata Atlântica, que foi o único que teve um crescimento, mas é considerado ali como estabilidade, uma alta de 2%, uma alta residual que é considerado estável. O desmatamento da Mata Atlântica foi o único bioma que não teve uma queda nos números do desmate de 2023 para 2024. Agora, professor, eu queria trazer aqui uma outra questão para a gente debater. Essa nova lei do licenciamento ambiental, ela evidencia os limites de se buscar desenvolvimento sustentável, entre aspas, dentro da lógica capitalista? É possível um modelo de desenvolvimento, justiça social ou com justiça ambiental? Ou isso exige a superação desse sistema que está colocado? Bom, agora tu tocaste na minha área de pesquisa. A gente investiu muitos anos, agora já de 87 para cá, quase 40 anos, né? Sobre o desenvolvimento sustentável. Nós primeiro fizemos resistência, que o desenvolvimento é entendido pelas pessoas, muitas erradamente, como crescimento. E o que nós vimos nesses anos foi uma apropriação gigante do nome para fazer coisas absolutamente vergonhosas, né? Então, e com isso eu não estou dizendo que muitas pessoas bem intencionadas não estão fazendo até coisas boas, mas o que o mundo está fazendo é piorar o planeta. E o desenvolvimento está sendo usado como maquiagem. As grandes empresas fazem a grande maquiagem. Essas sabem usar marketing, têm certificações de todo tipo, sem validade nenhuma, né? Agora vem esse ESG, é tudo papo furado, com todo respeito. Não quer dizer que pessoas que estejam trabalhando nisso não sejam sérias. Eu estou dizendo que, olhando todo, porque complexidade é a minha área de pesquisa, a gente vê que o resultado é ruim. Eu estou trabalhando agora numa nova forma de desenvolvimento, disruptiva. Sem romper questões importantes, nós não teremos, não sairemos da emergência climática e ela vai acelerar e pode chegar, inclusive, à extinção dos humanos sobre o planeta. E se for, será rápido, viu? Não é coisa para muito tempo. Então, o que eu quero dizer? Os mesmos caminhos, isso é uma frase velha para caramba, levam aos mesmos lugares. O desenvolvimento sustentável é uma maquiagem, tem melhoras? Tem, mas isso é insignificante para a realidade que nós precisamos. Como é insignificante, por exemplo, reduzir a destruição da Mata Atlântica. Eu fui do Conselho da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, ela já está há muito tempo passou do limite. Ela já foi além do que poderia. Então, teria que haver aumento anual, porque ela é o lugar ainda que com a maior biodiversidade do mundo, é a Mata Atlântica, não é a Amazônia, e ela tinha que ser aumentada, e, claro, o problema dela é que a maioria das capitais está dentro da Mata Atlântica, né? Então, houve já uma antiga devastação gigante, então, ela é muito pouco, então, um pouquinho que perca, coisa já é um absurdo, né? Por outro, a gente vê em Santa Catarina, por exemplo, que os morros, o litoral com Mata Atlântica, está sendo especulado vergonhosamente, porque nós temos dois inimigos. O grande inimigo planetário é a agricultura de má qualidade, a agricultura
do veneno. Esta é quem está mais destruindo no planeta, não tem dúvida. No Brasil, então, é várias vezes. Esse pessoal dá os dados, a produção de carbono, de gases de efeito estufa, dá. Como a agricultura é o maior produtor. E o desmatamento é o segundo maior. Mas, para aí, o desmatamento é a agricultura. Entende? Então, a gente tem que botar isso junto e ver. É assustador. No Brasil é separado. Eu acho uma piada esses dados separados, porque é a agricultura. E nas cidades, que, afinal de contas, todos nós, a maioria de nós vivemos hoje na cidade, as cidades, o grande inimigo mundial, não é no Brasil, chama-se especulação imobiliária. Então, nós, como cidadãos, o que tínhamos que estar fazendo hoje? Criando legislação, porque legislação é a voz do cidadão. E aquelas pessoas que estão lá, os legislativos e executivos, são os nossos empregados. Nós votamos e contratamos um maldito prefeito para administrar o nosso bem, e não para ele decidir se deve privatizar ou não, que é o que está acontecendo no Brasil. E ele sentar no colo da especulação imobiliária e, inclusive, ser financiado a sua campanha para especulação imobiliária, que é quem tem maior interesse nas cidades. Toda a lei, todo o planejamento urbano deveria ser em como controlar o inimigo número 1 das cidades, a especulação imobiliária. No resto do país, toda a legislação deveria ser como controlar os especuladores rurais e como dar diretrizes para que os agricultores sérios tenham um futuro bem, vivam tranquilos, tenham segurança e não façam bobagem. Né? Porque depois eles choram, mas não adianta chorar. Depois da enchente aqui, estava cheio de colônia italiana, e muito principalmente em cima do Planalto italiano, chorando que perderam o solo, que não tem mais onde plantar nas propriedades deles. Sim, mas é o produto do que eles fizeram. Não. O ruim, e aí eu preciso dizer, e aí eu termino aqui, porque eu sei que eu estou te matando de tanto falar, mas eu quero dizer o seguinte: o ruim é que nós estamos órfãos de Estado. O Estado tem que ser mais forte, tem que planejar e executar. E o exemplo que eu dou é o seguinte: os Estados Unidos, liberdade total para a economia, né? Maravilhoso, está afundando. A China tem um planejamento estatal, é cumprido, não tem muito menos competição e mais colaboração, que esse é o pensamento novo, que, aliás, oriundo simbolicamente das mulheres, né? Então, nós temos que ouvir mais as mulheres e nós temos que colaborar mais para fazer um desenvolvimento de um outro tipo, que é um desenvolvimento que ninguém fica se matando com os outros. Está precisando do produto, está precisando do alimento, está precisando de tudo. Não tem competição, tia. Competição é uma ficção de loucos que acreditam num crescimento eterno, que tu citaste isso. Então, eu quero responder. Não é possível crescer, mas é possível qualificar. É possível aumentar salários, aumentar a riqueza, aumentar a distribuição, aumentar a qualidade de vida, segurança, consequentemente, porque a segurança é fruto da injustiça social, né? Sem crescer. Não é o PIB do brasileiro é gigante. Nós temos que distribuir esse PIB, porque distribuindo, inclusive, vai dar mais dinheiro para os ditos empresários, porque a população mais rica compra mais. Então, movimenta a riqueza. Então, eu sei que eu estou falando muito longo, mas é que é impossível falar compactamente, esse é outro problema. Eu trabalho com teoria da complexidade aplicada a desenvolvimento, saúde. É impossível falar em 1 minuto uma questão que eu poderia passar dias. Né? Então, claro, nesse tempo que tu está me dando, eu consigo costurar alguma coisa. No tempo de internet, é impossível, porque as pessoas ficam sempre na superficialidade. Ninguém ouve as razões mais profundas. E é isso que está nos matando. Desconexão e superficialidade. Muito bem colocado, viu, professor? Essa superficialidade que avança cada vez mais no debate aqui no nosso país tem produzido uma série de consequências. Pessoal, o Everton Lacerda, ele nos lembra aqui qual é o nome da ministra da Agricultura. Não sei se é a Cátia Abreu que o senhor se referia. Cátia Abreu. Cátia Abreu me surpreendeu. Foi presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária aqui no nosso país, como o senhor trouxe para a gente. Eu queria aproveitar, professor, que o Everton ele fez aqui essa lembrança. Obrigado, viu, Everton, pela lembrança, também pela pergunta que ele mandou aqui para a gente. Eu queria colocar na tela. O Everton Lacerda pergunta o seguinte: Anderson, pergunte ao Francisco Milandes, por favor, como ele percebe a atuação dos movimentos sociais neste momento no qual se voltam também as questões climáticas. Obrigado, parabéns pelo programa. Obrigado, Everton, pela pergunta. Professor, Everton quer saber aí sobre a atuação dos movimentos sociais em relação a essa situação das mudanças climáticas, por favor.
É uma excelente pergunta. Obrigado, Everton. Bom, está havendo uma coisa interessante. No Rio Grande do Sul, por exemplo, nós estávamos diante da possibilidade de uma mina, a maior mina a céu aberto de carvão, nova mina de carvão, a maior mina a céu aberto da América Latina, dentro de Porto Alegre, a 13 quilômetros do centro da cidade, que é uma cidade vizinha, mas isso é divisão burocrática, é dentro, né? 13 quilômetros, tem vários bairros que são o triplo dessa distância, né? Em Porto Alegre. E aí, a Agapan, com outros movimentos, a Associação da Caixa e outros, criou um grupo de resistência que em uma semana ou duas já tinha mais de 100 entidades. E as pessoas entenderam que a vida delas estava em jogo, né? Devido a essa mineração. E nós conseguimos trancar essa mineração. Então, eu quero dizer que esse sono, na verdade, é uma desunião. E essa desunião, essa fragmentação, é a lógica dos nazistas, é a lógica dos fascistas. É fragmentar os movimentos para que eles não se unam e não façam conquistas importantes. Então, são leis, em todos os setores são leis agredindo, e as pessoas ficam cuidando do seu pátio e esquecem de cuidar do país. Então, esse eu acho que é um movimento que está começando a acontecer. É uma pergunta muito importante. Nós precisamos encontrar uma forma de nos unirmos, claro, sem deixar as nossas áreas, mas nós precisamos dizer, como eu digo, na PL essa, tem que sair o cidadão para a rua, sem movimento social, inclusive, tem que sair e dizer não, tem que mandar e-mail, tem que ser milhões de e-mail para os deputados, tem que fazer todas as coisas, mas tem que sair para a rua. Não é só dedinho, não é só assinar a petição. É importante, mas isto é a cereja do bolo que não faz. O que faz é ir para a rua e botar medo nessas pessoas que não nos representam, porque eles se elegem financiados pelo poder econômico e traem as pessoas que querem viver com saúde, que querem comer alimentos saudáveis, que querem ter alimentos e ter trabalho, né? E votam em mentirosos, em escroques, entende? Que são a maioria do Congresso, com todo o respeito que se possa ter um ser humano. E aqui eu vou aproveitar, Anderson, para dizer uma coisa que eu acho. Nós não podemos nos dar o luxo. A Marina, eu não discuto, é uma pessoa querida, conheço ela há muitos anos, né? É uma gigante como pessoa, como uma história maravilhosa, mas nós temos que ter diálogo, nós temos que encontrar formas, porque cair na violência, né? Ou se recolher, é dar o que eles querem. O movimento fascista mundial, ele cria dissonância, ele desune, ele ataca em vários lugares, ele divide os adversários e, sobretudo, planta o ódio, a separação, o cancelamento. Nós temos que incluir, dialogar, amar mais essas pessoas que não foram favorecidas pela sua existência e viraram tão idiotas, né? Nós temos que amá-los, dialogar, até que eles acordem. Eu não estou falando com escroque, né? Tem escroque que não tem como, mas a maioria da população tem que ser acolhida e nós não podemos desistir desse acolhimento, porque a diferença está exatamente nisso. Eu acho que nós temos uma população mundial que nega o outro, que exclui o outro, e temos uma parte enorme que está muito silenciosa da população mundial, eu acredito que é a maioria, que respeita, que ama o outro. Essas pessoas têm que sair para a rua e botar sua voz, porque essas pessoas são a maioria no mundo. E nós temos que parar de ser alienados ou achar que uma rede social é suficiente. A rede é importante, o que tu estás fazendo aqui é importantíssimo, dá informação, dá qualidade, dá motivo para reflexão, porque quem tem que pensar não sou eu, nem tu, né? As pessoas que ouvem têm que pegar as informações, ouvir os dois lados e tirar suas conclusões. Mas o amor, eu acho que é a única forma, é estranho dizer isso em toda essa violência, fala de amor, mas é a conexão com o outro, a alteridade, o reconhecimento do outro como diferente, importante, inclusive fonte de aprendizado para a gente, que pode criar uma sociedade nova. Caso contrário, nós vamos ter uma guerra civil, que me parece, não é só no Brasil, pode estar se encaminhando para acontecer.
Professor, para a gente fechar aqui o nosso papo, eu queria já entrar nesse tema envolvendo os ataques que foram feitos ontem à ministra Marina Silva, ministra do Meio Ambiente lá, durante uma audiência na Comissão de Infraestrutura do Senado. A ministra foi interrompida diversas vezes durante as suas falas, teve o microfone, inclusive, cortado, foi ironizada por senadores, enfim. Parecia um circo, aquela situação envolvendo lá, não obviamente atacando os artistas circenses, vejam só, tá, gente? Muito pelo contrário, mas é uma baderna, uma balbúrdia, acima de tudo, um desrespeito enorme a Marina Silva. O presidente da comissão, o Marcos Rogério, senador do PL de Rondônia, ele afirmou o seguinte, abre aspas, me respeite, ministra, se ponha no teu lugar, fecha aspas, palavras aí do Marcos Rogério para a ministra do Meio Ambiente. A Marina respondeu, abre aspas, não posso aceitar que alguém me diga qual é o meu lugar. Meu lugar é na defesa da democracia, do meio ambiente, do combate à desigualdade, fecha aspas. A ministra deixou a reunião após 4 horas dessa sessão, mas antes disso, o Plínio Valério, senador pelo PSDB do Amazonas, afirmou que, abre aspas, a mulher merece respeito, mas a ministra não, fecha aspas. A Marina Silva exigiu desculpas e anunciou que deixaria a reunião caso não fosse respeitada. O senador se recusou a pedir desculpas e ela abandonou ontem essa reunião diante de tantos ataques que ela sofreu. Mas um episódio grave, viu, Francisco, que evidencia aí a misoginia dos senadores. O próprio senador Omar Aziz, que teve uma atuação de destaque na CPI da Covid-19 durante o governo Bolsonaro, proferiu ataques ontem à Marina Silva, enfim. O que a gente pode dizer sobre esse episódio, Francisco, mas principalmente esses ataques à ministra? Eles, de alguma forma, não acabam encobrindo as responsabilidades dos senadores na aprovação desse PL do licenciamento ambiental? Não é uma tentativa de se criar uma espécie de cortina de fumaça por parte dos parlamentares para desviar o foco desse absurdo que é a nova lei aprovada? Exatamente isso. E nós não podemos cair nessa dança, porque as pessoas, esses quase acéfalos, que estão copiando o Trump, que governa por escândalo. Ele chama atenção, ele diz um absurdo e vai batendo a carteira lá por trás. E ele chama atenção para uma coisinha ali. Todo mágico faz isso, só que todo mágico é enganador, né? Ele chama atenção para um lugar e faz a mágica no outro. Muito bem, nós não podemos cair nisso. É só o que esses caras sabem fazer. E isso qualquer cretino aprende a fazer, tanto que eles aprenderam. O que nós não podemos fazer é deixar. Eu acho que, em primeiro lugar, tem que entrar com ação, tem que pedir comissão de ética, tem que pedir milhões de coisas, porque nós não podemos. E tem que mostrar para a população e analisar as cenas e dizer o que isso contribui para um Brasil democrático, para leis de melhor qualidade, se eles não conseguem ouvir e não conseguem defender as mudanças legais que eles estão fazendo. Se eu tenho uma razão que eu quero mudar e eu não consigo defendê-la, é porque tem razões que eu não posso dizer. É assim que funcionam os bandidos, assim que funcionam os estelionatários. Eles chamam atenção para um lugar para esconder as verdadeiras razões. Eles não têm como, então eles ignoram, agridem. Eu vou te dizer que, óbvio, a questão da mulher é uma questão estrutural. Eu acabei de citar há pouco que eu acho que o feminino simbólico e tudo mais é o movimento que o planeta precisa, que é a cooperação, que é todo o acolhimento, todas as coisas absolutamente importantes que o mundo masculino deixou de lado e virou esse fracasso civilizatório que nós estamos vivendo hoje. Mas, se fosse eu ali, eles iam dizer, tu é feio, tua barba tem não sei o quê, entendeu? Porque o problema deles é que eles são baixo nível, porque eles não têm argumentos e eles não podem deixar alguém que tem falar, porque se ele falar, ele vai ganhar pessoas para o lado dele. Então, eles desarticulam e agridem quem tem opinião estruturada, porque eles não têm. Entende? Então, é aquela história, o cara compra um caminhonetão porque para suprir outras coisas. Então, ele acha que andar, ser agressivo, etc., é ser homem. Enganaram ele. Ser sensível, ser colaborativo é ser homem.
mas eles são enganados, mas eles usam esse engano para criar ruído e fazer nos fundos a roubalheira, a vergonheira e a destruição do Brasil, sempre em troco de ganhos pessoais, né? Sempre vendidos, seja vendidos ou seja para si mesmo, porque muitos ali são grandes proprietários de terra, grileiros e outros crimes, né? Que têm escravos ou trabalho análogo à escravatura nas suas propriedades. Então, este é o Brasil. Nós temos que repetir, a lição que nós precisamos fazer é dialogar amavelmente, ouvir as pessoas que discordam, obrigar todos a ter o respeito de se construir uma ideia conjunta. É a base da democracia, senão vira guerra. O que eles querem é guerra. O que eles estão semeando é na Europa, é na Argentina, né? É guerra, porque eles não têm nenhuma razão. Agora, eu pergunto o seguinte, uma pessoa minimamente educada contra um boçal que está querendo guerra, quem é que vai ganhar a guerra? É por isso que eles querem guerra. É o único lugar onde eles têm vantagem, é na violência. Então, eles buscam a violência. O lugar onde nós temos vantagem é na democracia, na construção, na colaboração, e é por isso que nós temos que não desistir sob hipótese nenhuma e buscar o diálogo e mostrar, obviamente, ser educativo, que em relação àqueles bandidos ali, que eles são mal educados, não poderiam estar dentro do Congresso e que eles precisam aprender e, quem sabe, no futuro, até serem deputados decentes. Mas hoje, ou senadores, ou todo... Quer dizer, nós não podemos aceitar que pessoas desse nível estejam no debate político, porque o debate político é uma coisa muito preciosa para a população. Professor Francisco Milanes, eu quero agradecer muito a sua presença aqui com a gente no Faixa Livre. A gente vai continuar, obviamente, repercutindo essa nova lei geral do licenciamento ambiental, que, como eu disse aqui, volta lá para a Câmara dos Deputados para ser analisada e, em breve, caso, óbvio, seja aprovada, vai a sanção do presidente Lula. Cabe também uma reflexão a respeito disso. Vamos ver qual vai ser a decisão do Lula diante do que decidirem aí os deputados após a aprovação dessa lei lá no Senado, né? Se o Lula vai sancionar ou não. Porque, obviamente, essa sanção ou não é algo meramente simbólico, porque o Senado pode derrubar aí os vetos eventuais do presidente Lula, o Congresso pode derrubar os vetos, mas, enfim, o fato é que, simbolicamente, é muito importante que o Lula vete essa lei. Mas a gente vai aguardar aqui, ver os desdobramentos desse processo ao longo dos próximos dias. Por hora, obrigado pela sua presença. Deixa um abraço. Eu quero agradecer e quero dizer uma coisa contra-intuitiva aqui. As pessoas dizem, se o Lula não votar, elas que aprendam a eleger um Congresso melhor, que o presidente não pode fazer o papel das pessoas que votam mal. Nós temos um Congresso de baixíssima qualidade, entendeu? E vai estourar tudo no presidente. Então, não é defesa, eu acho que falta um projeto maior nacional, isso tem... Mas o trabalho que está sendo feito é sério, suficientemente sério, e não podem querer que o Lula seja o pai ou mãe de todo mundo para negar os trabalhos que o Congresso deixam acontecer no Congresso. Tem que botar medo nesses congressistas de votar uma coisa dessa, né? Porque senão eles vão continuar fazendo isso e o presidente vai ter o trabalho de vetar e depois vai voltar para eles. E ainda se desgasta, né? O executivo que tem tantas outras coisas para fazer. Muito obrigado pela oportunidade, estamos sempre à disposição de vocês e parabéns pelo trabalho de vocês. Grande abraço, Francisco, até a próxima. Até. Conversamos aqui com Francisco Milanes. Francisco Milanes é biólogo, também diretor técnico e científico da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, a AGAP.